Hoy volvemos a tener de nuevo aquí a no una, sino como siempre, dos grandes personalidades y expertos en esta importantísima etapa de la historia. Y hoy nos acompaña Luís Fontes, que es arqueólogo y profesor de la Universidad de Miño, en Braga, Portugal, aquí al lado. Braga, una ciudad importantísima en todas las épocas, desde los romanos, incluso hoy, ¿no? También. Lo va a presentar, como siempre, el comisario de la muestra, Jorge López Quiroga. Jorge López ya no le presento, ya lo conocen todos ustedes de todas sus intervenciones, porque es otro gran experto en toda la época de los suevos y es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por su asistencia y recordarle que también se está transmitiendo por internet a través de la página web de laregion.es. Muchísimas gracias y paso la palabra a Jorge. Muchas gracias, Santiago, y de nuevo gracias al Foro La Región por patrocinar este ciclo de conferencias, al mismo tiempo que a la Diputación, representada aquí por Manuel Oval, diputado de Cultura, en la Diputación Provincial de Ourense. Y buenas tardes a todos. Es la última de las conferencias del ciclo In Tempore Suovorum y creo que no hay mejor forma de cerrar este ciclo que hablando sobre Braga, la capital base o territorial nuclear de lo que fue el reino suevo y además también de un lugar tan emblemático como Dumio, vinculado a San Martín de Dumio, cuya presencia en la exposición en el espacio expositivo de Santa María Nai es muy relevante. Luís Fontes, como bien ha señalado Santiago, es profesor de arqueología en la Universidad de Miño, en Braga, en la unidad de arqueología. Él es un especialista como arqueólogo, pero también en el periodo tardoantiguo. Ha excavado, comentaba anteriormente, ya desde hace, digamos, unos cuantos años en Dumio. Además, recientemente se ha musealizado este lugar que se puede visitar y él ha sido el responsable de este proyecto y también están trabajando actualmente en otro lugar emblemático como es San Frutuoso de Montelios. Bueno, Braga reúne realmente tanto la ciudad como su entorno, una serie de lugares claves y emblemáticos para el periodo tardoantiguo y para mí es un placer presentar a alguien que aparte en colega es amigo. Él estuvo en la inauguración de la exposición, es un lejano ya 15 de diciembre y es un placer y un honor realmente concluir este ciclo de conferencias con un especialista como Luís Fontes, al que quiero dar aquí, en nombre de toda la organización, las gracias por su presencia. Luís, tienes la palabra. Muito boa tarde para todos. Começo naturalmente por agradecer o convite que me foi feito pelo Jorge López Quiroga para vir hoje aqui falar sobre Braga e Dume no período suevo. Agradeço naturalmente à organização, ao Fórum Ourense e a todos vocês por estarem aqui presentes e por terem reservado algumas horas deste fim de dia para ouvir falar sobre arqueologia do período suevo. Eu vou-me levantar, vou falar de pé, porque gosto mais de o fazer assim. Eu penso que ouvem todos. Vou falar devagar, espero que me entendam. Falo melhor português do que outra língua qualquer, por isso não se importem. Eu vou tentar falar, de facto, mais devagar. O estar aqui hoje é também bom pela circunstância de, como o professor Jorge López Quiroga já referiu, ter sido inaugurado em Dume o núcleo museológico que permite que se vejam as ruínas do mosteiro e da basílica suevas ocupadas justamente por São Martinho de Dume na segunda metade do século VI. Se tiverem a oportunidade de visitar Braga e irem a Dume, pois já terá valido a pena eu ter vindo aqui e ter falado, digamos, destes sítios e deste período que são absolutamente fundamentais para nós compreendermos a realidade presente.
eu, como arqueólogo, tenho sempre a ambição de transformar ruínas de que não gosto muito em monumentos, para que eles sirvam como instrumento de conhecimento e que sirvam como mediadores da história. E a nossa história hoje não pode ignorar quase 2 séculos que correspondem ao período do domínio suevo no noroeste peninsular e que, no meu entendimento, foram absolutamente determinantes para configurar não só a estrutura de povoamento que ainda hoje subsiste, como uma componente cultural fortíssima, que não pode ser ignorada, que tem a ver com o caráter religioso, cristão, católico das populações do Noroeste. Neste sentido, falar de Braga e de Dume é também repor alguma justiça, e esta exposição in tempore suevorum começou por fazer justamente essa justiça a um período histórico que frequentemente é ignorado na historiografia europeia. Por razões para diversas, a principal das quais, julgo eu, por falta de investigação, por falta de reconhecimento dessa investigação e por falta de projeção, de divulgação dessa investigação sobre esse período. Eu estou convencido que nas próximas décadas vão possibilitar o reposicionamento da história do período suevo também na historiografia da Europa. Até porque hoje é um tema atual. A questão dos contactos de culturas, a questão da transição de modelos de sociedade para outros modelos de sociedade, a questão de a história ser dinâmica, não ser algo cristalizado, parado no tempo. As sociedades são profundamente históricas e é a consciência desse caráter histórico da sua existência que contribui para construírem sempre a história no futuro com mais qualidade, que é o que interessa principalmente, é que nós possamos ter uma vida com mais qualidade. E a cultura, o conhecimento histórico, é incontornável na criação de condições para que se viva melhor no futuro. Feita esta introdução quase de caráter filosófico, vou começar a falar. Eu vou falar da cidade de Braga, das transformações que conheceu no século VI e depois da ligação da cidade de Braga ao território envolvente a norte, em direção ao Rio Cávado, e do que aconteceu nesse território, que é a expressão desse tempo de mudança e que é um tempo, como eu espero poder para demonstrar, um tempo extraordinário de construção, de renovação cultural, de dinamismo económico e social, que fez com que alguns historiadores e investigadores designassem esse período por uma espécie de renascimento, digamos, o primeiro renascimento cultural da Idade Média. E como bem sublinha o título da exposição, o Reino Suevo foi, de facto, é o mais antigo reino cristão da Europa. E isso é um elemento fundamental quando nós hoje, de facto, discutimos, e está em cima da mesa, a questão da construção da Europa e a articulação das várias identidades culturais que nela existem. Vou falar naturalmente mais de Braga e da sua região, é o que eu conheço melhor, portanto estou mais à vontade a falar sobre esta região. Braga é de facto o polo urbano central daquilo que nós designamos em Portugal o Minho, e enquanto capital do Reino Suevo
herdou, digamos, a capitalidade da província romana da Galécia. As referências documentais, designadamente o paroquial suévico, ajudam a entender a densidade de ocupação e a organização sofisticada do território. Neste caso, o que nós estamos a ver é a extraordinária densidade de nomes godos anteriores à invasão islâmica, o que significa que, ao contrário da historiografia tradicional, que fixou as invasões bárbaras como um episódio, um fenómeno de destruição, de ruptura, de construção de um buraco negro na história, uma análise cuidada da documentação e dos dados arqueológicos permitem-nos hoje afirmar, com fundamento, que o século V, VI e VII não foram séculos de estagnação, não foram séculos de deserto, foram, sim, séculos de continuidade, de renovação e de desenvolvimento. E este dado, aparentemente inócuo, acaba por ter sentido e encontrar também depois comprovação nos dados, quer do paroquial suévico, relativo à organização do território, 30 paróquias em Braga, 25 no Porto e 17 em Tui, o que revela uma densidade de paróquias, que neste caso corresponde a circunscrições territoriais, que mais adequadamente têm equivalente atual nos arciprestrados. Portanto, não é paróquia, comunidade, célula, digamos, como hoje nós temos, não é? Mas sim circunscrição territorial mais vasta que agregaria várias igrejas, digamos, no seu território. Seja como for, dá uma densidade, dá uma estrutura de organização intermédia do povoamento absolutamente notável, que está em concordância com o que se conhecia do mundo romano e explica muito de como é que se construiu a estrutura de povoamento no período de expansão asturiano-leonesa e depois com a emergência do Condado Portucalense e do Reino de Portugal. Eu julgo que é um fenómeno que é comparável ao que sucede na Galiza, porque justamente também é esta estrutura organizativa da Igreja que vai dar origem depois aos arciprestrados, às dioceses e às paróquias que compõem todo o noroeste peninsular. A arqueologia confirma esta leitura que os documentos sugeriam. Os documentos vimos com os antropónimos e com o paroquial suévio, davam uma densidade de ocupação no território significativa. Os registros arqueológicos confirmam essa densidade e essa distribuição generalizada pelo território. E, neste caso, é sublinhado a especial concentração em torno da cidade de Braga e aqueles círculos vermelhos em torno dos pontos azuis chamam a atenção para os templos cristãos antigos. Templos que têm elementos que se podem situar cronologicamente no século V, VI e VII. O que é que isto significa? Que este período é um período de contínuo labor construtivo. Não há interrupção na construção. Simplesmente o objeto de investimento do ponto de vista da arquitetura já não são os grandes edifícios públicos parromanos, mas sim as igrejas. As igrejas é que passam a receber o investimento, digamos, do poder político e eclesiástico e a ser usadas como instrumentos de representação desse poder. E, como vamos ver, Dume é justamente o exemplo mais completo de como o poder político investe na construção de uma igreja monumental, precisamente para celebrar, neste caso, a cura do filho, digamos, é essa a justificação, digamos, religiosa
para se construir a catedral, mas, na verdade, o que o rei suevo faz ao mandar construir a igreja é sinalizar para o seu território, para o seu povo, que o cristianismo é a sua religião. E, portanto, é uma construção com um simbolismo simultaneamente religioso e político. E essa é uma das características interessantes do reino suevo, que é a convergência de interesses entre as elites eclesiásticas e as elites políticas. Em Braga isso teve particular expressão, porque o próprio território de Braga transformou-se num senhorio eclesiástico. A cidade de Braga e o seu território foi governada pela Igreja. O bispo de Braga, ou arcebispo, era simultaneamente o alcaide, digamos, do seu território, até meados do século XIX. Portanto, não pode ignorar-se este peso, digamos, desta relação entre a Igreja e o poder político, porque ela traduziu-se efetivamente numa herança de governo que perdurou até quase à implantação da República. Independentemente das considerações de caráter ideológico que possamos ter, naturalmente, em relação às vantagens e desvantagens da ausência de separação entre a religião e, digamos, a Igreja e o Estado. Seguramente que umas coisas foi muito bom, seguramente para outras foi menos bom ou foi mau, mas a história não faz juízos desse ponto de vista. A história reconhece como é que as coisas aconteceram e usa esse conhecimento para, se puder, construir um futuro ainda melhor. O objetivo é sempre esse. E nós, da Arqueologia na Universidade de Minho, estamos profundamente comprometidos com a responsabilidade social do conhecimento. Para nós, produzir conhecimento é absolutamente determinante que ele seja transferido para a sociedade. E isso faz através de publicações, através do ensino, da licenciatura e dos mestrados e dos doutoramentos, e através da criação de infraestruturas culturais, como é o caso de centros de interpretação, de núcleos museológicos, que sirvam como instrumentos pedagógicos para acrescentar a cultura da população bracarense, dos portugueses, e como tem projeção europeia e internacional, que sirva também para contribuir para a construção da história e para a Europa. A cidade de Braga, no século VI, caracterizava-se por manter a muralha romana e, para além das transformações decorrentes da contínua ocupação da cidade, a mais importante delas é compreendida através daquilo que nós chamamos a topografia cristã da cidade de Braga. E o que nos evidencia a localização dos vários achados arqueológicos na cidade é que a cidade, no século V, VI e VII, ao contrário do que a historiografia propunha, a cidade de Braga manteve-se integralmente ocupada em toda a sua extensão. 45 hectares de espaço urbano que se mantiveram ocupados nos séculos V, VI, VII e até bem avançado o século VIII. Estes elementos ajudam-nos a compreender como é que a cidade de Braga evoluiu nas épocas seguintes. A catedral, a sede episcopal de Braga, foi construída no quadrante nordeste da cidade de Braga, no sítio onde hoje está, mas ao tempo, hoje a Catedral de Braga está ao centro da cidade, mesmo do ponto de vista geométrico, digamos assim. Mas no século V, VI e VII estava descentrada em relação ao antigo centro da cidade, que era o Fórum da cidade romana, que é desativado porque há a emulação do poder político e religioso exatamente na figura
do Bispo de Braga, que é quem detém o governo da cidade. A cidade começa paulatinamente a deslocar-se para norte e para este, e é esse espaço, ainda ordenado pela Catedral, que se conserva no século VIII, IX, até ao século XIII. Só no século XIV é que a cidade de Braga rompe a antiga muralha romana e se configura até ao século XVII exatamente naquela área de cor azul. Aquela é a cidade pleno-medieval que constituiu no século XIV a grande revolução urbana da cidade. A cidade de Braga passou de 16 hectares para 32 hectares durante o governo do arcebispo Gonçalo Pereira, o avô do Dom Nuno Gonçalves Pereira, o célebre condestável de Alves Barrota. E bem, percebe-se agora a importância da topografia cristã na configuração da cidade de Braga. Foi a circunstância de a Catedral, a sede episcopal, reunir o poder político e o poder religioso, que fez com que se realizasse o conceito de a Igreja ao centro da cidade, não é? Uma espécie a teoria, digamos, de Santo Agostinho da cidade de Deus, é Deus que está sempre ao centro, mas essa organização do espaço urbano só se concretiza no século XIV. Mas só foi possível porque logo no século V e VI se instalou a diocese num sítio da cidade romana, já com tradição de culto, porque havia um templo a Ísis e um templo aos deuses dos mercados, Maquelon, e, portanto, a sacralidade pelo lugar manteve-se durante todos estes anos, e foi isso também que justificou depois o epíteto de qualquer coisa antigo, se dizer que nada é mais antigo que uma sede de Braga. E, portanto, a sede de Braga, recolhendo esta herança, digamos, de localização desde a cidade romana até à atualidade, é uma espécie de referente cronológico para a própria história de Portugal. E o que é que se passa em torno da cidade? O que se passa, a cidade ali a vermelho, ao centro, e eu aqui usei um outro elemento de estudo, que é, estamos a falar do século V, VI e VII, o século da plena cristianização do território, e procurei perceber como é que, analisando a consagração das igrejas, os oragos das igrejas da região de Braga, se havia algum elemento que ajudasse a compreender esse processo. E o que nós temos no território em volta de Braga, e à esquerda está com destaque especial aquilo que era o domínio do Mosteiro de Dume, aquela mancha azul é o domínio do Mosteiro de Dume. O que nós temos é assinalados os oragos, identificando a origem do culto. E o que ressalta é que 80% dos santos aos quais se consagraram as igrejas em torno de Braga têm origem peninsular e oriental, mediterrâneo oriental. O que é um dado extraordinário. Tem Santa Maria e São Salvador, que são de culto universal, e depois tem quase tudo, 80% de santos orientais, 15% de santos peninsulares e depois santos itálicos e gauleses, portanto, de França. Todos eles referidos já nos calendários religiosos anteriores à invasão islâmica. Portanto, este mapa, sendo uma construção, pretende ser a representação da paisagem cristã no século V, no século VI e no século VII. Com círculos preenchidos a negro, são os sítios que
tem a referência ao santo anterior ao século VII e tem vestígios arqueológicos desses edifícios, digamos, mais antigos, o que confirma novamente a densidade de ocupação no território. E um outro aspecto aqui muito interessante, que é, aparentemente, valorizou-se mais o lado norte da região de Braga, do território de Braga. Eu julgo que não é por acaso, é o lado que faz a ligação mais direta com a Galiza, atravessado pelas principais vias que ligavam a Tui, a via 19, a Geira, a Aques Carquernes e a Alímia e a Bande. E depois a outra para Chaves, que também chegou a ser bispado, com o Idácio, e porque é a norte da cidade que estão os melhores terrenos agrícolas. E é nesta zona, nesta veiga agrícola a norte da cidade, não por acaso, que se vão instalar os dois principais mosteiros do período suevo-visigótico. Primeiro o mosteiro de São Martinho de Dume, e depois o mosteiro de São Salvador de Montélios, que eu não vou falar dele porque já é visigodo, digamos assim, mas vou sublinhar um aspecto. Parte significativa dos bispos de Dume foram também bispos de Braga. É um aspecto interessante, porque canonicamente, do ponto de vista canónico, não é possível haver uma diocese dentro de outra diocese e não é possível um bispo ser bispo de duas dioceses. O que acontece é que o bispado de Dume explica-se por ser de tradição bizantina, em que tem a ver com o abade do mosteiro de Dume, que para os bizantinos era equiparado a bispo. Aliás, São Martinho é nomeado bispo abade de Dume pelo rei suevo e só há uns anos depois é que assume a cátedra metropolitana de Braga. Então passa a designar-se por Martinho, bispo de Braga e Dume. São Frutuoso também foi bispo de Braga e Dume. E São Frutuoso tomou a decisão de, dentro do território do mosteiro de Dume, na sua bordadura, construir um mosteiro autónomo. É aí que tem origem aquilo que virá a ser, no século XVI, uma paróquia nova, a paróquia de São Jerónimo de Real. É um aspecto muito interessante, porque estão a ver, é o conhecimento deste processo na Antiguidade Tardia que nos ajuda a compreender como se constrói a paisagem nos séculos a seguir. E é aquilo que explica porque é que hoje temos uma paróquia de Real, porque é que temos uma paróquia de Dume, explica até porque é que na reforma administrativa, territorial, feita em Portugal há 7 anos, se juntaram várias freguesias numa só. E uma das uniões de freguesia que resultou em Braga foi a união de freguesias de Real, Dume e Semelho. Justamente as 3 freguesias que, no século VI, eram uma entidade só. Eram o domínio do mosteiro de Dume. E Dume. É esta a paisagem ainda. Ainda é uma paisagem que está entre o rural e o urbano. Dume está a 2,5 km do centro da cidade de Braga, mas já está, digamos, a ser abarcado pela expansão urbana da cidade. Pelo facto de ter as suas ruínas classificadas como monumento nacional, pelo facto de ter ao lado o convento de São Francisco e o mausoléu de São Frutuoso, de ter um complexo desportivo com o novo estádio municipal de Braga. Todo este espaço está, digamos, protegido da expansão urbana e funciona hoje como tampão à expansão da cidade para esta zona. É uma zona que ainda permite entender a organização rural da periferia bracarense e, simultaneamente, oferece condições para um desenvolvimento da cidade
com mais qualidade, com mais espaços verdes, com as marcas materiais, arqueológicas, das várias paisagens que se sucederam ao longo do tempo, desde o povoado do Calcolítico e do Castro da Idade do Ferro, até ao novo estádio municipal, inaugurado no Europeu de 2004. Portanto, Dume acaba por ser o reflexo daquilo que eu disse ao início, de que a história é dinâmica, não é um processo cristalizado, não é uma entidade, não é algo que se arrume em gavetas. Fazemo-lo por razões de exposição e de organização do nosso discurso. Nós cortamos a história em períodos cronológicos e culturais, mas na verdade a história não é assim. A história, ao contrário do que escreveu Fukuyama, a história não acabou e a história não vai acabar. Vai haver sempre história enquanto houver gente que pense e que escreva e que leia e que fale e que viva. Não é? Portanto, a história continua. Não é? Dume é este território e é ao centro de paróquia que está o núcleo museológico de Dume, que foi inaugurado há 4 meses, vai reinaugurar no dia 18 de maio, que é o Dia Internacional dos Monumentos, dos Museus e o Dia Internacional dos Museus. Portanto, está aberto ao público permanentemente. Foi um investimento notável da Junta de Freguesia, do município de Braga e da Universidade de Minho, para além do Governo Central e da Fundação Calouste Gulbenkian. Foram estas entidades que pagaram os estudos arqueológicos, que começaram em 1987, portanto, demorou 30 anos até que se conseguisse a musealização e a valorização e a abertura ao público deste monumento, mas como nós dizemos em arqueologia, nós somos muito pacientes e mais vale tarde que nunca. E os arqueólogos têm, de facto, que resistir, digamos, às mudanças permanentes da sociedade. Conseguiu-se, está lá um núcleo museológico onde o visitante pode fazer uma espécie de viagem no tempo. Foi desenhado de modo a partir da superfície, desce-se em cave, circula-se pelo meio das ruínas e tem-se acesso a uma série de informação em vários dispositivos que incluem a possibilidade de explicação para surdos mudos e para cegos. Portanto, tivemos essa preocupação de desenhar um projeto de visitação inclusivo, não é? Que não é fácil, porque nós vemos, não é fácil explicar as coisas para quem não vê ou para quem não ouve ou não fala. E nós conseguimos isso porque levámos lá cegos que nos disseram o que é que precisavam para fazer a visita e para compreender. E surdos mudos também recorremos àquilo que em Portugal se chama língua gestual portuguesa e, portanto, é facultada, digamos, essa explicação. Para quem sabe ler, escrever e ouve e ver, temos os livros e temos os guias e temos os painéis e as imagens, etc. O mosteiro de Dume, Sueve, o tal mosteiro onde se instalou São Martinho de Dume, é aquilo que se vê mais ou menos nas plantas, e aquela é uma imagem do núcleo museológico, é assim que está, é assim que se vê, é assim que se pode visitar, e que tem partes significativas da ocupação da vila romana adaptada a mosteiro. É um fenómeno que é conhecido também no sul de Portugal, também é conhecido em Espanha, é conhecido na Gália e em Itália. Pensa-se mesmo que o fenómeno de conversão de vilas romanas, antigas vilas romanas, em mosteiros, que terá a ver com a circunstância, as vilas eram das elites, digamos, sociais,
e o cristianismo penetrou inicialmente através das elites. E também a sua adaptação a mosteiro funcionou como recurso de garantia de conservação do património fundiário da própria família e das próprias e das propriedades, digamos assim. Já que, inicialmente, os mosteiros tinham sempre uma componente familiar muitíssimo forte. Eram, sobretudo, comunidades familiares. E o que nós temos em Dume é exatamente isso, a transformação da vila em mosteiro, que aconteceu depois de o rei suevo, Carrarico, ter mandado edificar a tal igreja sueva, dedicada a São Martinho de Tours, cerca do ano 550. Este é um aspecto muito interessante, porque primeiro constrói-se a basílica e depois é que chega São Martinho de Dume e recebe a vila para nela instalar um mosteiro. Este é um aspecto muito interessante que nós gostamos de sublinhar. É que aconteceu então um processo de transferência de propriedade, já que a vila romana era das elites bracarenses hispano-romanas, ou galaico-romanas, se quiserem. Portanto, seguramente, se o rei mandou construir ali a basílica e entregou depois a vila a São Martinho, à igreja, quer dizer que o rei suevo se apropriou, transferiu para a coroa uma propriedade privada. E este é um aspecto muito interessante a propósito da política, de como é que se fez o embate entre as elites galaico-romanas e as elites suevas, que os relatos dizem que gerou conflitos e combates e guerras, e incluiu, tanto quanto este exemplo sugere, uma espécie de confisco das propriedades, eventualmente da elite que não tomou partido pelos suevos. Esses viram as suas propriedades confiscadas. De certo modo, um pouco o que aconteceu com Idácio de Chaves, que não tomou partido pelos suevos e então extinguiram a diocese de Aqua Flávia. É tão simples como isso. Ou és por mim, ou és contra mim, e, portanto, isto acontece depois na Idade Média, com quem toma partido por um lado e por outro, acontece na atualidade, quando alguém escolhe um lado ou acontece o outro. Agora, pela primeira vez, arqueologicamente, nós temos a expressão deste processo social que não está escrito em lado nenhum. O que nós temos é uma igreja que é de 550, um mosteiro que em 562 passa para uma vila, passa para mosteiro, e conserva-se até ao século XVIII nas mãos da Igreja. E isto é que é extraordinário. Justamente porque é que se conservou aquele limite de Dume, que já tinha origem na Vila Parromana, e hoje são os limites da paróquia para Dume. Exatamente porque estava nas mãos da Igreja, que, a par das universidades, é uma das estruturas sociais mais conservadoras que existe. Não é? Portanto, a Igreja raramente ou nunca aliena património. E isso fez com que Dume, hoje freguesia, paróquia, os seus limites marcados no terreno com as mesmas pedras que marcaram a Vila Romana, sejam hoje os limites da paróquia e da freguesia para Dume. E este é um aspecto muito interessante que nos remete para o caráter conservador da propriedade fundiária. E isso, em termos de paisagem, nota-se, porque são os mesmos campos, são as mesmas estradas, são os mesmos lugares das aldeias. Praticamente nada mudou do ponto de vista da implantação e da estrutura e da organização em relação ao século VI. Hoje, simplesmente, se construiu muito mais, expandiu-se, mas a estrutura base, essa é a mesma. Não é? Parte significativa das paróquias na região de Braga estão em cima de vilas romanas. Okay? Este é um aspecto muito interessante desta permanência e desta, por um lado, da origem da estrutura do povoamento e depois da permanência ao nível
digamos, da organização da estrutura agrária do território. Já não acontece assim com as arquiteturas, nem com o espaço urbano, que esse, pela dinâmica socioeconómica das populações urbanas, se altera mais rapidamente e mais profundamente. Não é? E é parte, digamos, destas ruínas que correspondem à Basílica Sueva de Dume, que neste caso a própria igreja atual, igreja paroquial, que continua ativa, a culto, está exatamente no sítio onde estava a primitiva igreja sueva. Tem um detalhe locativo excepcional, que é o arco triunfal da igreja é justamente o mesmo de sempre. Foi a única coisa que não mudou. A igreja cresceu, ampliou, conheceu algum ajuste na orientação, mas o arco triunfal, que é o que marca a passagem para a Capela Mor, para o altar, para o lugar sagrado por excelência, esse é exatamente os pilares barrocos da igreja que atualmente está a culto. Os pilares barrocos estão assentes nos alicerces dos pilares medievais, que estão assentes nos alicerces dos pilares suevo-visigóticos. É um dado muitíssimo interessante e que confirma aquela ideia que nós, historiadores e arqueólogos, sublinhamos, a existência do genius loci, o espírito do lugar. E foi essa circunstância que justificou que em 1987, quando a paróquia quis fazer obras de ampliação que estiveram na base das escavações arqueológicas, foi isso que justificou o meu parecer na altura, contra alguns dos meus colegas, que propunham que se fizesse uma igreja nova noutro sítio e que se deixasse aquela para monumento. E eu julguei entender bem o sentimento da população, dos paroquianos de Dume, que queriam aquela igreja ali, porque sempre foi ali, como eles diziam, sempre foi aqui que nós tivemos a nossa igreja, e o meu parecer foi que não, a igreja deve manter-se aqui, vamos criar condições para conservar as ruínas e torná-las visitáveis. E a população aceitou, subiu o pavimento da igreja 1 metro de altura. Tinha pé direito suficiente, levantou-se o piso da igreja e as ruínas estão por baixo e podem ser visitadas. Depois escavou-se mais ao lado e foi-se ampliando e construíram-se placas de betão. De fora não se vê nada. Quem quiser ver tem que mergulhar no subsolo, tem que fazer como os arqueólogos, tem que descer, digamos, ao subsolo e ver as ruínas das várias épocas. Romanas, suevas, visigóticas, condais e até ver os alicerces de betão da ampliação do século XX. Não é? Portanto, foi essa a decisão. E acho que foi uma boa decisão. E foi isso também que suscitou alguma polémica, algum atraso na concretização, digamos, do projeto, mas que acabou por se revelar a solução mais correta, mais adequada. Porque se porventura se construísse uma igreja nova, provavelmente iria criar uma ruptura com a relação da população com o seu espaço, provavelmente nunca se fariam mais escavações e nunca se musealizaria nada das ruínas arqueológicas, não é? Aliás, foi com base também nesse argumento e com o significado histórico-cultural profundo das ruínas que tinham sido colocadas para descobertas, que o Governo Central aceitou classificar as ruínas como monumento nacional. As ruínas arqueológicas de Dume são monumento nacional do Estado português. E esperamos, nos próximos anos, que possa receber a etiqueta também de monumento europeu, porque Dume, a Basílica de Dume, o mosteiro e a personalidade de São Martinho de Dume, o reino suevo, são indissociáveis da história para a Europa e da construção, digamos, para a Europa ocidental. As ruínas já não são algo apenas local,
já são nacional e são também internacionais. Do mesmo modo que Ourense tem uma história profundamente enraizada em época romana e no período suevo e visigodo, Braga também o tem, e toda a Galiza, toda esta região atlântica deu um contributo absolutamente notável para aquilo que depois viria a ser a construção, enfim, da Europa, com a sua matriz cristã, mesmo do norte para a Europa, não deixa de ser cristã, é protestante, é uma outra variação, mas não deixa de ser essa matriz, porque tem a ver com a ideia de todos nos conhecermos, todos partilharmos um passado comum. Para além do personagem São Martinho de Dume e da sua cultura e da sua importância reconhecida na sua própria época, a arqueologia veio evidenciar esse caráter transeuropeu, digamos, da arquitetura que se faz no século VI no extremo ocidental da Europa. São alguns aspectos dos vestígios arqueológicos, da sobreposição de paredes, do aparelho com silhais almofadados, dos pavimentos tipo opsignino, das lajes sepulcrais com mosaicos, da decoração em mármore das cancelas, que suportaram uma primeira interpretação sobre a sua configuração, uma configuração única, rara, no noroeste peninsular, mas que vamos ver já a seguir, tem a explicação e percebe-se qual é a sua origem. Um aspecto muito interessante é a organização litúrgica dos espaços que é revelada pela planta, com nave, iconostasis, zona presbiterial e capela-mor elevada, que nos remete para uma tradição de organização litúrgica de tradição bizantina, claramente ortodoxa, que é o cristianismo ortodoxo, não é o cristianismo atual. A prática litúrgica não seguia para os mesmos rituais, seguia rituais que hoje se podem recuperar e são muito semelhantes aos que são praticados na igreja, por exemplo, na ortodoxa grega, ou mesmo na Croácia. E é muito interessante porque isso significa que há circulação de ideias. Nós já sabíamos isso pelas peregrinações da Egéria, já sabíamos isso porque os avitos também tinham circulado. O Paulo Orósio também tinha ido para o norte de África e tinha estado em Jerusalém. Portanto, os reis suevos falavam tu cá, tu lá, com a corte franca, merovingia, com os ostrogodos de Ravenna, com o imperador em Bizâncio. Portanto, as elites falavam, se contactavam, tinham interesses comuns. E esta arquitetura vem revelar que acabava por ter expressão material. Porque os modelos arquitetónicos que fazem edificar, eu não falo aqui, mas vai dar... É também essa comprovação. O mausoléu de São Frutuoso é o único mausoléu que nós temos no Noroeste de planta em cruz grega, que é tipicamente de inspiração bizantina, e Dume, um século antes, já o é assim. Este caráter de organização litúrgica é muito curioso porque a explicação das ruínas, ela própria está traduzida nos relatos de São Gregório Turonense, que, a propósito da vida de São Martinho de Dume, conta o episódio de quando o rei suevo foi à igreja a Dume, diz como é que ele fez o percurso. Diz que entrou por uma alameda com vinhas, passou a porta, foi ao santuário rezar. E, portanto, nós, a partir, digamos, da leitura crítica do relato de um milagre, que foi o milagre do pajem do rei que roubou um cacho de uvas da vinha e ficou preso à vinha. E o rei suevo ia matá-lo porque ele tinha cometido um sacrilégio de ir roubar as uvas do espaço sagrado, que é a igreja, mas
conteve-se, foi rezar e, quando veio rezar, perdoou ao pajem que tinha roubado as uvas. Esse é um dos milagres que foi atribuído a São Martinho de Dume e que justificou depois o facto de ele ter conseguido a São Martinho de Tours, ter conseguido que o rei suevo perdoasse, digamos, ao pajem. E se cruzarmos tudo isto com aquilo que se conhece dos modelos, a difusão dos modelos arquitetónicos de arquitetura cristã antiga, o que nós temos é que, de facto, os 3 grandes templos conhecidos em Braga, Valperra do século V, mais vinculado ao modelo norte-africano e itálico, o modelo de Dume, em cruz orientada este-oeste e cabeceira trilobada, mais vinculada à Ravenna e de Ravenna também à Síria, digamos assim. E depois o modelo de São Frutuoso, que vai justamente a Ravenna também e vai... Portanto, é do Oriente que vem, do Oriente Mediterrâneo, que vem esta arquitetura. E isso sublinha este caráter, diríamos nós agora, internacional, do modo de viver, da cultura e do conhecimento e das referências das elites suevas do século VI e as visigodas depois do século VII, que são exatamente o contrário daquilo que a historiografia tradicional afirmava. O que nós temos, portanto, é os séculos V, VI e VII, especialmente sob o domínio do reino suevo, temos um período com uma história extraordinária, dinâmica, que produz excedentes económicos suficientes para inovar em arquitetura, naturalmente orientada para a construção e para a religiosa, e que exigia a manutenção de redes internacionais de contactos e, portanto, também para o comércio, porque falámos de arquitetura, mas as peças cerâmicas, chegam as peças cerâmicas da Fócia, que é uma zona próxima, digamos, a sulpa de Istambul, chegam peças da Palestina, chegam peças de França, de Itália, do norte de África. Portanto, o comércio, digamos, a grande escala, manteve-se durante o século V, VI e VII. Virá a conhecer uma ruptura significativa, embora temporária, depois com a invasão islâmica, porque simplesmente cortou o fluxo, digamos, do Mediterrâneo, a passagem do Mediterrâneo para o Atlântico. Mas mesmo depois retomou-se facilmente. Porque sabem que as sociedades não vivem sem economia e sem comércio, não é? E podendo desenhar uma fronteira, essa fronteira tem muitas vezes mais significado geopolítico do que propriamente social e económico. E todos sabemos que uma fronteira é também, para além de ser uma zona de separação, é uma zona que diz de um lado é uma coisa, do lado é outra, mas a fronteira é por onde se faz para o contacto. E, portanto, as zonas da fronteira também são zonas para o contacto, não são muros, digamos assim, intransponíveis. A zona da fronteira é mais para estabelecer, digamos, a arrecadação fiscal. Até ali paga tributos e rendas para um lado e do outro lado paga para o outro. Mas as populações, essas, convivem sempre. Só em situações de conflito grave é que sim, é que se afastam, até por razões de sobrevivência, mas em situações de paz, a fronteira é até mesmo um lugar extraordinário de renovação para a cultura, exatamente pela troca, pela contínua partilha de interesses comuns, famílias de um lado e do outro, propriedades de um lado e do outro, comércio de um lado e do outro, muito mais ativo. É por isso que aquilo que hoje para Portugal é o interior, o que é um conceito desadequado para a realidade histórica, porque está a 200 km do litoral. Quer dizer, não faz sentido, para nós portugueses, é um drama atual a questão da desertificação das populações e do interior, mas só está a 200 km, digamos, das grandes cidades e do litoral. E verdadeiramente para nós, interior,
é Madrid, porque nós temos que andar 600 km para chegar a Madrid, que está no interior da Península Ibérica, não é? Curiosamente, a fronteira está entre os 6, nós dizemos em Portugal, entre os 6 a 8 milhões do centro da península e os 6 a 8 milhões do litoral, digamos, atlântico. Portanto, está num sítio extraordinário para dinamizar justamente a troca entre um lado e o outro. E hoje, com a revolução dos transportes, que se avizinha acelerar cada vez mais, fará cada vez menos sentido falar em interior, não é? Passa a ser uma coisa ali ao lado. Espero bem que seja. E que a história, curiosamente, permitam-me estas divagações, curiosamente, é a zona do nosso país, Portugal, o interior, onde se tem feito mais investimento em investigação histórica e arqueológica. Os sítios que até agora eram desconsiderados, nunca ninguém sabia nada, era um sítio afastado. O que é verdade é que quando se começou a fazer a história e a investigação e a fazer trabalhos arqueológicos, etc., descobriu-se um mundo completamente diferente. E isso hoje está a servir de âncora justamente para suster o abandono desses territórios e para conseguir manter alguma relação de equilíbrio entre o que nós chamamos interior e o litoral. Porque é aí que está aquilo que vai ser o mais importante já daqui a poucos anos, que é a água. Porque o interior são as cordilheiras montanhosas, é onde cai a água. E é daí que vai a água para as cidades, para o litoral, que vão crescer, crescer, crescer imenso, mas vão ter que ir buscar a água ao interior, às serras pelo interior. E é nessas serras pelo interior que a água se conserva melhor, porque a paisagem ainda está equilibrada, justamente porque foi trabalhada pelas populações, numa relação muito interessante de sustentabilidade ecológica. As populações que dependiam da natureza, dos recursos naturais, do clima, sempre trataram bem para a natureza e sempre tiveram esse cuidado, não é? E, portanto, aquilo que de bom tem essas paisagens resulta da circunstância das populações terem sabido construir esse equilíbrio com o meio. E a arqueologia também contribui para isso. Também é um elemento de conhecimento que permite reforçar a identidade coletiva, permite conhecimento sobre práticas empíricas de gestão do território e, com esse conhecimento, permite tornar atrativo viver nesses locais e fazer com que os impostos da população toda também sirvam para proporcionar mais qualidade de vida a essas populações, porque têm que ter os mesmos confortos que as populações da cidade têm. Nós na Universidade de Minho, nós não queremos aldeias-museu. Nós não queremos que os turistas vão ver o very typical do interior minhoto. Nós queremos que as populações vivam com prazer, que estudem na universidade, que produzam com qualidade e que ganhem dinheiro suficiente para ter tudo aquilo que se pode ter na cidade. Que não é fácil, que tem a ver com hospitais, com escolas, com meios de transporte acessíveis. Mas, se tiverem conhecimento, se tiverem cultura, seguramente que vai ser mais fácil. Tanto do ponto de vista da reivindicação política, isto é, uma pessoa culta consegue reivindicar mais, como o poder político tem necessidade, digamos, de satisfazer o interesse de toda a população. Finalmente, a peça-chave, que vocês já conhecem aqui da exposição, vocês aqui têm uma cópia, sabem que também tem uma história, que é o túmulo de São Martinho de Duma. É um processo extraordinário. O túmulo foi retirado da igreja paroquial de Duma em 1919 e foi levado para Braga.
porque então havia um programa nacional, a República tinha-se criado há 9 anos antes, em 1910, e uma política republicana justamente orientada para o reforço da cultura, de criar museus regionais. Em cada capital de distrito, criar um museu que recolhesse os testemunhos materiais, digamos, desse distrito. E foi nesse contexto, digamos, da Primeira República, que se criou o Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga, e, na altura, o seu diretor foi buscar o túmulo de São Martinho à paróquia. A população não gostou. Já nessa altura, fez uma manifestação, foi-se queixar ao bispo, ao arcebispo, à comissão administrativa e à municipal. Não conseguiu nada e, portanto, ficaram sempre com grande tristeza e com grande reserva em relação a essa história da cultura. Estão a ver como, de repente, há um elemento que perturba e que é capaz de introduzir. E isso fez com que, quase 100 anos depois, eles tivessem alguma reserva aos arqueólogos que andam para ali a fazer buracos e a fazer escavações, vão-nos querer levar outra vez tudo. A primeira reação é muito curiosa, foi justamente essa. Quando os arqueólogos lá chegaram, aquilo que eles quiseram saber foi para onde é que vão as peças que vocês encontram? Não é? Que eles não queriam que acontecesse o mesmo que aconteceu ao túmulo. Entretanto, em 2002, a Comissão Local, a população, continuava sempre a reivindicar e conseguiu, por afinidade política, que o secretário de Estado da Cultura do governo de 2002 autorizasse a devolução do túmulo para a paróquia. Com um argumento extraordinário. O túmulo estava escondido, estava debaixo de uns caixotes, nunca ninguém o via e, afinal de contas, tinha ido para o museu, mas não era mostrado a ninguém. E o secretário de Estado aceitou o argumento e escreveu: entreguem o túmulo à paróquia de Dume. Os organismos intermédios da cultura, dos museus e do património torceram para o nariz e assim, sim, mas convém arranjar um sítio adequado para se colocar o túmulo. Não é muito conveniente que ele fique na igreja. Sim, senhora, arranjou-se dinheiro e fez-se então um edifício próprio para receber o túmulo de São Martinho. E isso aconteceu em agosto de 2006. Agosto é quando se celebra a festa litúrgica em Braga de São Martinho de Dume, e nesse dia o túmulo foi devolvido à paróquia de Dume, instalado no museu, já na perspectiva de, numa segunda fase, se completar o circuito museológico, incorporando as ruínas arqueológicas que estão por debaixo da igreja. Foi isso que ficou acabado 11 anos depois, ano passado, 2017. Mas a peça principal e o motivo principal que deu origem, se quisermos, a tudo isto, foi o restauro da igreja paroquial e a devolução do túmulo de São Martinho à paróquia. Convergiu isto para os arqueólogos fazerem pelo seu trabalho, colocarem as ruínas, depois lutarem pela sua classificação, evitarem que tapassem as ruínas, porque foi a primeira decisão, foi vamos tapar tudo outra vez e vamos deixar, porque tudo isto custou 1.200.000 euros, é algum dinheiro, sendo que parte significativa foi com fundos europeus. Costumamos nós dizer que os fundos europeus ainda servem para alguma coisa, e neste caso serviram também para a valorização do património, e um grande investimento também financeiro da Universidade do Minho, que suportou praticamente todos os custos das escavações arqueológicas. O município de Braga pagou e a Junta de Freguesia pagaram as obras, e a Igreja contribuiu também com o restauro e a ampliação da Igreja Paroquial, foi paga pelos paroquianos, não receberam subsídio nenhum. Fizeram quermesses, julgo que aqui também é habitual, juntaram dinheiro e fizeram a obra da ampliação e contemplaram as ruínas, fizeram as alterações todas que era para necessário. Portanto, houve uma convergência feliz, ao fim de 30 anos, de tudo isto, para que se conseguisse hoje ter este património extraordinário. Eu, o túmulo, não vou falar muito mais, mas também ele
que é a peça mais importante da escultura funerária existente, automedieval existente em Portugal. Como sabem, alguns colegas investigadores acham que é do século VI, VII, outros acham que é do século XI, XII, outros acham que é do século IX, X. Eu, hoje, face ao contexto arqueológico, face a uma leitura mais detalhada da técnica de escultura deste sarcófago, eu, pessoalmente, estou mais inclinado a propor uma cronologia em torno de finais do século VI e inícios do século VII. Os temas iconográficos parecem absolutamente concordantes, não há, desse ponto de vista, Helmut Schlunk teve por referência o paralelo com as iluminuras dos beatos, sobretudo as iluminuras dos beatos do norte peninsular, mas o que é verdade é que a questão pode-se pôr para o contrário. O iluminista dos beatos é que pode ter ido inspirar-se noutras representações, e há representações do tetramorfo, que é os 4 evangelistas, e também da oração no final dos tempos, noutros sarcófagos na Gália e também no Oriente, e, portanto, não é um argumento que sirva por si só. O contexto arqueológico, a história da própria descoberta do túmulo, que só acontece no século XVI porque estava escondido debaixo do altar, e é o arcebispo de Braga que manda retirar o altar e manda retirar o túmulo que estava enterrado para o colocar num arco-sólio. Toda essa história, para além da técnica que parece talha, é uma escultura sem trépano, não há perfuração, é tudo biselado. E isso é muito semelhante à escultura romana provincial do convento de Esbrácar Augustano. E é a técnica que, do ponto de vista local, se encontra em todas as épocas. Uma concordância grande nos modelos, digamos, das molduras, na representação dos penteados. Os penteados, é muito curioso, parecem iguais aos que aparecem nas moedas suevo-visigóticas, não é? O uso muito frequente de punções em triângulo, que também aparece nas moedas suevo-visigóticas. Portanto, todo um conjunto de elementos que tornam, na minha opinião, mais verosímil que se trate de uma peça dos finais do século VI, muito provavelmente para acolher mesmo o corpo do São Martinho de Dume, que, tal como estipulou nos cânones dos concílios a que presidiu, se fez enterrar e se fez esconder. Apesar desta peça ter qualquer coisa de ostentatório, porque ela tem a tampa do corado e o frontal, portanto, estaria num sítio que seria para ser visto, não é? Mas, ao contrário de São Martinho, São Frutuoso vai construir um mausoléu que vai ter uma expressão na paisagem completamente distinta. Mas o túmulo também de São Martinho, recuperando tudo o que falámos a propósito dos modelos arquitetónicos, do comércio, dos contactos das elites, da densidade de povoamento, dos antropónimos, da organização eclesiástica que transparece do paroquial suévio, tudo isto converge para afirmar hoje que os séculos V e VI, especialmente o século VI, é um século absolutamente fundamental para se perceber a nossa história e a evolução, digamos, das nossas cidades, das nossas paisagens, das nossas aldeias. E é um processo comum ao que reconhecemos um pouco por toda a Europa. Muito obrigado. Muchas gracias al profesor Luis Fontes por esta magnífica exposición, yo creo que además muy clara, muy didáctica, en algunas partes casi filosófica, como él mismo ha dicho, pero además yo creo que
es bueno que lo haga porque el arqueólogo, el historiador, tiene que ofrecer eso a la sociedad. Es decir, nosotros no investigamos ruinas por el hecho de investigar ruinas, sino que eso tiene que transmitirse a la sociedad, que también es, en definitiva, quien paga nuestro trabajo y a quien tiene que revertir el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestra investigación. Ha sido una ponencia interesantísima, que sugiere muchas preguntas, pero antes de hacer yo alguna o algún comentario, cedo la palabra a los asistentes por si quieren plantear alguna cuestión al respecto. Sí, más cerca. Para que se pueda levantar. Pero eso ya los tienen ahí. ¿Esto? Si alguien tiene alguna pregunta, sí, aquí adelante. Boa noite. Primeiro, felicitar ao señor por súa magnífica conferencia. Eu estou intrigado que relato pode ter dun señor alleo a nosa cultura que ven transportado de lá da Panonia e aterriza en Dumio, onde hai xa un bispo pegado, que é o de Braga. Quen o manda? Por que aparece aquí? É uma pergunta importante. Julgo que São Martinho, que vem, ele próprio diz que é oriundo da Panónia, é uma zona da atual Hungria. Os textos referem que ele recebeu a incumbência de vir para a Galiza, para o norte, e os autores que se têm debruçado mais sobre esse assunto acreditam que terá havido uma estratégia de conseguir, junto do Reino Suevo, a sua vinculação a Roma. Portanto, reconhecem na formação de São Martinho uma formação fortemente devedora, digamos, do mundo itálico, de Roma. Havia as disputas entre o arianismo, havia ainda as sequelas do priscilianismo e, portanto, julgo que terá havido aí uma estratégia de Roma, de facto, acompanhando o processo de formação do Reino Suevo, do Reino Visigodo, um certo desmembramento daquilo que era antigamente para o Império Romano e, portanto, alguma tentativa de manter essas ligações e de manter essa tutela, digamos assim, em relação a um reino novo que emergia no noroeste peninsular. Por um lado. Por outro lado, a circunstância de Martinho de Dume ser da Panónia, atual Hungria, pode ter algo a ver com o facto de ser exatamente dessa região que são oriundos os suevos. E, portanto, os suevos são um ramo dos ostrogodos. E a região da Suábia coincide, enfim, partilha algum do território que atualmente é a Hungria e que era a Suábia. E pode ter havido o reconhecimento da importância de haver alguma afinidade étnica, digamos assim, entre fazer chegar ao Reino Suevo alguém que com mais facilidade se articularia com a corte, com as elites. E o que é verdade é o que das próprias obras do São Martinho de Dume, designadamente o Correctione Rusticorum, que as mais recentes investigações vieram chamar a atenção de que não é um discurso para os rústicos, para os rurais, é um discurso para os ignorantes. Rústicos é no sentido para os ignorantes. E é um sermão para as elites suevas. Não é um sermão para os camponeses. E, portanto, valorizando essa leitura de que o próprio Martinho de Dume tinha uma relação muito estreita com a corte sueva, a sua vinda para cá terá muito a ver com a estratégia geopolítica de Roma
e do interesse da Igreja em manter esta ligação, digamos, ao noroeste peninsular, que depois se vai renovar permanentemente até ao Afonso Henriques, que foi pagar o tributo ao Papa para ser reconhecido o Reino de Portugal. Não é? ¿Alguna pregunta más? Sí, al fondo. Gracias. Mire, é só preguntar que os antropónimos antropónimos que se consideran suevos, Sim, antropónimos o sea, nombre de genitivos. personas ou de lugares, o sea, de topográficos, claro. Pois, a veces dinos os historiadores que si son suevos, si son godos. Claro, non cabe dúbida que originalmente, como estas poblacións tiñan origen centro-norte europeo, pois terían, para min, un parecido. Acaba de decir usted que parte dos suevos que podían ser ostrogodos, porque eran nombres que cambiaban frecuentemente, a veces eran un godo que mandaba nos suevos, outro en suevo, o sea, non está ben definido. Entonces, como enfocaríamos eso? Primeira pregunta. A segunda, que vai relacionada, se durante a época musulmana a invasión, esta población do noroeste de Portugal, de Braga, eso, se moveu hacia o norte, ou permaneceu casi igual, ou houve movimentos así, ca invasión musulmana. Como quedou a zona nesa época? E nada máis, gracias. Muito obrigado pela pergunta. Relativamente aos antropónimos, devo explicar, naturalmente, que não é a minha especialidade, a antroponímia, e que recuperei os dados de Almeida Fernandes, que em Portugal é reconhecido como sendo o mais profundo conhecedor, digamos, da toponímia goda, porque, na verdade, são antroponímia, são antropónimos genitivos, portanto, relativos a proprietários, a nomes de proprietários, antropónimos genitivos pré-islâmicos, godos pré-islâmicos. Parte significativa deles, em trabalhos já feitos num congresso em Braga, justamente pelos alemães, parte deles são visigodos e uma pequena percentagem é que se admite que seja de origem verdadeiramente sueva, não é? Para o nosso efeito, o que nos interessa é que é um povoamento anterior à invasão islâmica, portanto, anterior ao século VIII, não é? E isso é importante porque significa que aquela densidade não se consegue com uma invasão sistemática, com uma mudança étnica absolutamente completa. Isso não é concebível que uma estrutura com aquela densidade se formasse no século V. Não, já é uma herança do período pré-romano, mantém-se até ao século VIII e, respondendo à sua segunda questão, mantém-se no século IX, no século X, no século XI. É exatamente, não há armamento nenhum. Na região de Braga não há armamento. Antes de mim, em 1950, portanto, há 70 anos, já Avelino Jesus da Costa e Pierre David, os grandes estudiosos da Galiza, entendida por eles Portugal para a Espanha, em Coimbra, nos grandes estudos que publicaram em Coimbra, já eles defendiam que não tinha havido armamento. Porque as populações são as mesmas, porque os sítios arqueológicos têm continuidade para a ocupação, e porque a estrutura que aparece documentada, o célebre sensual do Bispo D. Pedro, de princípios do século XI, tem mais paróquias do que tem atualmente. O território da região de Braga tinha 580 paróquias, que é muito mais do que o que tem hoje. Isso não é possível de montar, digamos assim, de organizar, se tivesse havido armamento. Portanto, isso só se explica pela permanência das populações. E eles convocam, sobretudo, 2 documentos em que os bispos de Lugo e de Santiago disputam com a população de Braga o pagamento dos tributos, porque a população de Braga diz que aquilo já era dos avós deles e que nunca pagaram nada a Lugo nem a Santiago, o que é muito interessante, não é? Portanto, diziam que pagavam sempre a Braga, não é? É uma leitura crítica
e em que se obtém informação, digamos, exatamente no sentido para o inverso. O facto de haver disputa, de se reivindicar a existência muito antiga dos avós e dos bisavós, significa que então eles já cá estavam. Esses documentos são de 880, 930, etc. Portanto, significa que já estamos a falar do século VIII, do século IX, do século X. ¿Alguna pregunta más? Sí. Aquí. Espera por el micrófono. Antes de nada, ser que gostei moito da exposición. Eu coñezo o Braco, mas coñecí a existencia de Martiño e Dumio, mais o mosteiro, agora terei que ir visitar a Braga. E a pergunta é unha pequena pregunta que non ten que ver cos suevos, ten que ver coa arquitectura como arqueólogo. Na Idade Media, en que altura perderon o coñecimento da fabricación do cimento? Porque era un coñecemento romano que se perdeu. As investigações mais recentes, nós temos a utilização do que se chama o opshignino, que é a argamassa, o morteiro, não é? De tipo opshignino, que é romano. Nós temos atualmente as últimas investigações paraarqueológicas, beneficiando das inovações nos métodos laboratoriais de datação, nós temos opshignino do século IX e do século X. Não é? Século IX e século X. A sua redução ou o seu abandono, ou menos uso, sim, o abandono nos séculos 11, 12, 13, eu julgo que poderá ter alguma coisa a ver com uma maior escassez de cal e, portanto, a necessidade de comprar cal. E no norte de Portugal não há cal, o único sítio onde tem cal é em Trás-os-Montes, muito pouco, e, portanto, a cal teria que vir do sul, de Coimbra para baixo. E os séculos 11, 12 é um período absolutamente pouco recomendável para andar, digamos, com grandes comércios com o Sul, que era a época da expansão, digamos, mais forte, não é? E julgo também que houve... Agora que me perguntou isso, e nós também estamos a começar a tratar os dados relativos ao uso da madeira. E as construções pleno-medievais, séculos 11, 12, 13, são todas em granito, pedra, e usam muitíssimo madeira. E tetos e soalhos, pisos. Coincide com os registros polínicos dos pólenes que dizem que o século XI e XII é o século de grande ataque às florestas. E isso é muito interessante, que pode haver aqui alguma correlação entre a substituição dos pisos argamassados por pisos para de madeira, não é? Sendo que, na verdade, nas construções românicas, digamos assim, e góticas, o dominante são os pisos de madeira, não é? E não, ou pisos em pedra, digamos, lajeados, não é? Só mais tarde, no norte de Portugal, julgo que a partir do século XVI é que se generaliza o uso do tijolo, das baldosas, não é? Sim, baldosas, sim. De tijolos para o piso, para o pavimento, não é? ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Somente insistir no que nos dixo respecto de que non se fixo outra cátedra, outra catedral, outro edificio de tipo religioso, senón que no mesmo lugar pois permaneceu o arco triunfal, pero que se subiu o piso uns metros. Eu quería saber, así como se fixo en Santiago e en outros sitios excavacións, se fixeron xa excavacións para indagar algo respecto
do que foi a historia anterior á edificación, que foi recibindo toda esa serie de modificacións que podían dar algunha luz respecto de tantas cousas ignotas neste tempo, verdad, que se está afortunadamente investigando con satisfacción. Gracias. Julgo ter percebido se fizeram escavações no subsolo da igreja. Sim, está tudo escavado. Já está escavado. Eu, quando disse que o arco triunfal atual está por cima dos anteriores, porque está à vista. Na cave, por baixo, continua a haver culto, continua a haver missa, e se mantiver silêncio, pode-se estar a visitar as ruínas por baixo da igreja. Está exatamente. Essa foi o grande contributo dos responsáveis pelas obras da igreja, que aceitaram subir o pavimento. E justamente porque já tínhamos feito para a escavação. E eles viram e quiseram que se criasse as condições para que pudessem ser visitadas. E está escavado, sim. Está escavado e pode ser visitado. Nós gostávamos de fazer isso na sede de Braga. Não é possível. Talvez vocês possam fazer aqui para Orense. Tem algumas coisas interessantes para escavar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, pues yo, sin querer alargarme, quisiera plantearte, Luis, una pregunta y antes destacar algo entre todo lo muy interesante que has hecho y has presentado en la conferencia, la cuestión de la propiedad. No es una pregunta, es subrayar lo importante que es la cuestión de la propiedad, porque ningún edificio o una iglesia surge por generación espontánea, y el que se haya podido documentar bien desde el punto de vista arqueológico, con las evidencias que había antes desde el punto de vista textual, de esa sucesión o continuidad de la vila en los términos de la propiedad, y que allí mismo se haga el monasterio y que sea una apropiación por parte de la élite sueva que se dona a la iglesia, es muy interesante, porque en Galicia, como bien sabes, también este fenómeno es probablemente casi idéntico en este sentido. La presencia de muchas iglesias actualmente parroquiales, pero que tienen elementos de época plenomedieval y también alto medieval y tardo antiguo, están sobre lugares de antiguas vilae o muchas veces complejos balnea o instalaciones termales. Entonces me parece una cuestión clave, pensando también en un sitio muy importante que se muestra en la exposición, como es San Pedro de Rocas, en donde la propia inscripción fundacional hace directamente referencia a la propiedad. Por lo tanto, quiero en ese sentido destacarlo, que lo hayas presentado, porque es algo muy importante y creo clave para comprender la implantación en la organización eclesiástica y estos primeros edificios en época tardoantigua. Y la pregunta es una pregunta más pegada a lo material en este caso, no tanto en una dimensión más global o histórica, es referente al sarcófago de San Martín de Dumio, en el que, como bien has destacado, hay por distintos investigadores, apuntan distintas cronologías. De hecho, aquí lo explicamos en la exposición casi como una pieza, una copia del siglo XII, lo que sería el sarcófago. Entonces, la pregunta simplemente va en relación a si habéis realizado estudios, aparte de la técnica, que es un elemento muy concreto y que apunta en una dirección también muy determinada, respecto al tipo de material, al material en el que está construido, o lo que has hecho referencia a las posibilidades que el laboratorio y las ciencias aplicadas permiten hoy para el estudio de este tipo de piezas. Si habéis hecho algún tipo de estudio de este tipo o está previsto hacerlo. Que se faça. Já se sabe a origem digamos, da rocha. É calcário da zona de Coimbra. Da zona de Coimbra. Não é? Ainda não se fizeram. Não sei se será muito fácil, mas vamos tentar, porque foi objeto de muitos restauros. E, portanto, não há a garantia de que através da análise dos carbonatos, claro, das patinas, se consiga obter algum resultado. Mas há um aspecto que tem sido pouco valorizado e que para mim também tem algum significado
cronológico, que é a forma da cavidade interior do sarcófago. É que não é um sarcófago, ele não é retangular por dentro. É antropomórfico. Ele é antropomórfico e com uma cabeceira desenhada, com um arco ultrapassado, com paralelos exatos em sarcófagos em Hagia Sófia, em Istambul. Sim. Que é absolutamente notável, não é? E esse é um aspecto que também remete para a tal configuração, não é? Para o contexto cronológico. Os arcos ultrapassados, etc., que a gente encontra em Dume, que encontra em São Frutuoso, e que provavelmente não tem valorizado, eventualmente, noutros sítios arqueológicos. Portanto, mas esse é o lado bom da investigação, né? Que nós vamos procurar responder a uma questão e saímos da investigação com mais 4 ou 5 interrogações novas, não é? E, portanto, estamos sempre a aprender también. Muy bien, pues quiero darte de nuevo las gracias por tu conferencia, dar las gracias a la Diputación, a la región y a los asistentes, porque entre los que vienen hay gente que ha venido regularmente, manteniendo esa fidelidad a este ciclo de conferencias, que con Luis Fontes pone su punto final en el marco de la exposición In Tempore Suorum, así que a todos ustedes también muchas gracias por asistir y su paciencia.